Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Queridos irmãos e irmãs, que a doce paz do Mestre Senhor Jesus esteja entre nós. A imagem ao fundo é da querida Barcelona de 2025. Nada resta ao coração espírita do terror daquela manhã. Mas é preciso falar sobre ela. Antes dela, sobre o fogo. Em sua dança vermelha e viva, é símbolo da criação e da destruição. Como disse Heráclito, tudo flui como fogo que consome e renova. Camões viu nele a paixão ardente. Lembram? Ele disse, fogo que arde sem se ver. Enquanto Neruda o celebrou como centelha da vida, disse Neruda, chama que desperta o pão e o homem. Assim o fogo é o pulso do mundo. Luz, desejo, memória que tremem ao mesmo tempo. E como falar do fogo sem falar de seus muitos usos? É com o fogo que a gente transforma o arroz duro, o grão duro, no alimento afetuoso. É com o fogo que a gente se aquece, se protege. No passado era mais comum, né? A proteção da caverna era o fogo que afugentava os animais. A gente nem lembra. A casa está trancada e a gente não precisa se proteger com ele. Mas o fogo foi elemento de proteção por muito tempo. É fator de iluminação. A gente nem lembra. Mas quando a companhia de energia elétrica nos deixa na mão, a gente acende uma vela e ele ajuda a iluminar os caminhos da casa, viu? O caminho da casa é o caminho para ir até o banheiro, até a cozinha. Ele é elemento de transformação. A indústria utiliza o fogo. A cerâmica que a gente tem precisa de fogo para se tornar dura. O metal precisa dele para se diluir e se transformar em algo precioso. A gente usou o fogo em quase toda a história agrícola. Hoje, a tecnologia nos permite outras formas. Ainda assim, de algum jeito, o fogo é fonte de energia, é fonte também da destruição. As armas na guerra. Mas tem os usos simbólicos do fogo. Quantos são os usos simbólicos? O fogo olímpico, que fala da chama que simboliza a união dos povos. Não é? É lindo ver a união dos povos em um único lugar, celebrando o fato de serem diferentes e estarem juntos. E a tocha olímpica, o fogo sagrado aceso na Grécia, levado ao país, origem dos jogos naquele momento, ao fogo sagrado. Quantas religiões não usam fogo como o símbolo dessa representação da luz divina, da esperança, da fé, da presença espiritual? Tem o fogo junino, que para nós é tão caro, tão querido. Há na memória de alguns de nós uma lembrança tão afetuosa. A fogueira é lugar dos avós, dos bisavós que a gente lembra e conheceu, que nos faziam brincadeiras incríveis. Aquelas comidas mais deliciosas, as mais simples e mais afetuosas, que não eram para a barriga, eram para o coração. Há o fogo da purificação, onde encontra-se razões simbólicas
para destruir o velho e abrir espaço para o novo. Mas, amigos, se a gente, além desses usos do fogo, ateasse fogo em livros, o que seria? O que seria para nós, nesse tempo da civilização, atear fogo em livros? Alguns de nós diremos assim, que absurdo, que desperdício, né? Um livro, por mais que tenha, em alguns casos, algumas besteiras, e de algum jeito ele serve, porque ele é a expressão de seu autor. Ele pode ajudar alguém a pensar diferente do modo como pensava antes. O que dirá de obras de boa qualidade, atear fogo em obras de boa qualidade? A gente dirá absurdo pensar em atear fogo num livro. Mas se a gente volta 164 anos, onde a publicação de livros era algo muito mais difícil do que é atual, fala-se inclusive na mudança atual da forma do livro. Alguns de nós gostamos do livro físico, eu, de minha parte, gosto de pegar o livro, não é? De tocar, posso dizer, de cheirar, e de folhear e às vezes rabiscar e anotar, estudando o livro, porque o livro me ajuda a viajar, a descobrir coisas novas. 1861. A esplanada da cidade de Barcelona, numa manhã. O desenho é alguma coisa próximo do local, para a gente pensar no que aconteceu lá, juntos. Porque a gente precisa lembrar do que aconteceu lá. Quem escreve é o eminente Viana de Carvalho. Ele diz assim: a manhã de 9 de outubro surgiu perfumada e radiosa. Até aí seria lindo, né? Mas ele diz: na esplanada de Barcelona, 300 exemplares de livros e opúsculos devem morrer. Que absurdo ouvir de um espírito dizer isso. Como assim os livros deviam morrer? Mas a gente precisa saber quem está falando. Quem fala é Viana de Carvalho, já pela mediunidade de Divaldo Franco, numa mensagem publicada na revista O Reformador da Federação Espírita Brasileira. Ele escreve uma mensagem que eu recomendo aos amigos acessarem e lerem na íntegra, porque ela é de uma beleza extraordinária. Ele diz assim, Viana, muitos não conhecem, vão conhecer hoje. Viana de Carvalho foi considerado a glória dos oradores espíritas do Brasil de sua época. O melhor orador espírita de seu tempo. Alguns de nós nunca ouviu falar dele. Ele fazia chorar multidões. Olha o que Viana de Carvalho continua dizendo no mesmo texto. Ele diz assim: a Idade Média ainda se demora na dourada terra de Espanha. O Santo Ofício trucida e envenenado pela intolerância, sentindo o sossobro que se aproxima, destila ódio e violência, tentando manter a soberania. Ele está falando de um Estado ultracatólico. Vejam na história da Espanha, há um tratado entre igreja e Estado espanhol de mais que aliança. A Igreja Católica ditava as regras do jogo naquele tempo. Viana continua dizendo assim: a autoridade eclesiástica lê o libelo burlesco, o documento da sentença. Archote fumegante aparece e em breve ousadas línguas de fogo transformam-se em labaredas, devorando as páginas grandiosas dos livros libertadores. Praça pública, amigos.
Há um pequeno grupo de pessoas da igreja, o bispo, as pessoas anotando, algumas olhando, e uma multidão assistindo aquele espetáculo. As 300 obras espíritas são queimadas em praça pública na frente da igreja matriz de Barcelona. O fogo consome tudo. Quase tudo, pelo menos. Viana diz assim, e quando li essa mensagem, minhas irmãs, eu pensei, Viana foi lá. Ou depois, ou teve lá. Porque olha como ele descreve, vejam como ele descreve. Ele diz assim, olha o que ele diz. Tocou fogo, né? Pegou fogo em tudo. Ele diz assim, temperamentos audazes atiram-se sobre as chamas que diminuem de intensidade e arrancam páginas chamuscadas que se transformarão em documentos preciosos do crime. As pessoas queriam pedaços daqueles livros. Elas queriam nem que seja um pedacinho do que sobrou. Porque elas podiam até não conhecer o que estava ali, agora queimado. Mas por alguma razão, os seus corações diziam, pega um pedaço, leva para tu. Pega as cinzas. Porque se a igreja está querendo queimar, é porque lá tem alguma coisa que importa. Eu depreendo a partir do que está escrito por Viana de Carvalho. E as pessoas assim fizeram. Continua Viana. Olha o que Viana diz. Emocionado pintor, desejando eternizar o ato de barbárie e sob a inspiração do momento, registra em cores e traços vigorosos o atentado à liberdade de consciência. Um pintor estava ali e vendo aquele quadro, ele fez uma pintura, um quadro, desenhou. Olha que beleza, a gente tem os artistas, né? Como eles são lindos e grandiosos. Muito bem. O desenho do pintor. Vejam a cena, amigos. Como se houver ali um padre, como se tivesse alguém jogando livros à fogueira. E Viana escreve assim, é texto de Viana de Carvalho. Ele diz assim, e as cinzas e a tela, essa que está do lado, são endereçadas ao codificador. Mandaram para Kardec. Kardec fala sobre isso. Kardec explica isso. Vamos lá. Essas palavras são do Viana. O Viana diz, em Paris, Kardec dobra-se sobre o peso da própria dor. E eu achei lindo Viana de Carvalho dizer dessa humana condição do nosso codificador. Ele não era um ser extraordinário, fora do mundo, um ser... Ele era um homem como nós, extremamente inteligente, com pensamento avançado, com uma inteligência extraordinária, mas era um homem como nós, que sentia o baque da luta, sentia o peso das batalhas. E achei lindo Viana dizer, em Paris, ele dobra-se ao peso da dor, é a obra da vida dele. E ele recebe a notícia que a obra da vida dele é queimada na praça pública. Essa cena é do ator, né? Do ator que fez o filme Kardec. Nós tomamos emprestada aí a imagem só para ilustrar a nossa cena. E diz mais Viana sobre Kardec. O gigante leonês tem a alma ferida. Viana de Carvalho não podia dizer isso do nada. Ele não inventou, não é poética de invenção. Por isso eu digo, ele deve ter visitado aquele lugar.
e ele fala coisas extraordinárias. Me permitam ler um dos trechinhos. Ele diz assim: o coração vigoroso, parecido a um corcel fogoso, agora exaurido, trabalha dominado pelo gigantismo do sofrimento. Mentalmente, ele se recorda da figura martirizada de João Hus, o apóstolo queimado vivo no século XV, por sentença do Concílio de Constança, apesar do salvo-conduto do imperador Segismundo. Diz ele: a impiedade e o despotismo da fé, em decadência, queimá-la-iam agora, se pudessem. Todavia, recolhido em oração salutar, olha o que Viana diz que Kardec fez: recolhe-se em oração salutar e parece escutar vozes dos céus. Eu não diria parece não, viu? Eu não diria parece ouvir não. Mas vamos lá, é o que Viana de Carvalho diz. Aquelas mesmas vozes que o conduziram na compilação dos primeiros trabalhos, que lhe dirigem palavras de alento e vigor. Olha o que as palavras dizem: ninguém poderá destruir o edifício da fé imortalista. Os imortais estão de pé no campo de batalha, Kardec. A doutrina espírita é Jesus de retorno aos corações dos homens, acolitada pelas legiões de espíritos eleitos, abrindo as portas para o acesso à verdadeira vida. E Kardec parece ouvir: é mister que o trabalhador experimente o suplício e tenha os braços atados à cruz do testemunho, para que ele triunfe. Jesus não se fizera respeitar de seus contemporâneos, Kardec. Assim também, a doutrina espírita, reivindicando as luzes da imortalidade do Senhor e da renovação dos conceitos evangélicos na terra, deveria experimentar o guante das mesmas dilacerações. Era indispensável, diz Viana de Carvalho, sofrer de pé, confiando imperturbável, para falar da fé inabalável, para exemplificar a fé inabalável. Allan Kardec, vitalizado pelo fluxo da misericórdia divina e encorajado pelo tônus celeste, levanta-se outra vez, olha para o céu dourado, renova as disposições do espírito e agora, jubiloso, continua a luta. A doutrina espírita se lhe afigura então o anjo de luz dilatando as asas sobre a terra inteira e vestindo a terra de claridades. Kardec fala sobre o Auto de Fé de Barcelona. Diz ele assim: hoje, 9 de outubro de 1861, às 10h30 da manhã, sim, esse é o relato que alguém lhe diz pessoalmente, na esplanada da cidade de Barcelona, lugar onde são executados os criminosos condenados ao último suplício, e por ordem do bispo da mesma cidade foram queimados 300 volumes e brochuras sobre o espiritismo. Está lá em A Revista Espírita, novembro de 1861. Diz Kardec, do relato: as obras queimadas, a Revista Espírita, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o que é o Espiritismo, todos de Kardec. A Revista Espiritualista, de Perrat, fragmentos da sonata ditada pelo Espírito Mozart, a carta de um católico sobre o Espiritismo, Dr. Grand, a história de Joana d'Arc, citada por ela mesma, e a senhorita Hermance Dufour,
A realidade dos espíritos demonstrada de forma direta pelo barão de Guldenstubbe. Esse é o relato que Kardec diz. Ele ouviu de alguém e diz também a mensagem. Uma multidão incalculável enchia as calçadas e cobria a imensa esplanada onde se erguia a fogueira. As pessoas queriam saber. As pessoas queriam saber o que tinha acontecido. Me parece, com todo o acanhado da relação, da correlação, quando acontece um acidente de trânsito. Não tem gente que para? Tem curioso que para, não para? Por que para? É médico? Não. É socorrista? Não. Entende primeiro socorro? Não. É de alguma coisa de trauma? Não. Fica ali, urubu servando, com função de nada. É para nada, para só por parar, aglomerando. Quem está na última, 10ª fileira não sabe nem o que está acontecendo. O que está acontecendo aí? Mas está parado. Aqui tinha uma fogueira na frente da igreja, com o bispo do lado. Os curiosos estavam assim, ó. Quando o fogo consumiu os 300 volumes e brochuras espíritas, os sacerdotes e seus ajudantes se retiraram, cobertos de vaias e maldições de numerosos assistentes que gritavam abaixo a Inquisição. Porque é queimar livro, queimar livros. Eu coloquei uma figura só para a gente exemplificar. Em seguida, várias pessoas se aproximaram da fogueira e recolheram suas cinzas, porque aquilo parecia tão significativo. Não é simbólico isso? É simbólico demais. Uma parte das cinzas, diz Kardec, nos foi enviada. Ali se encontra um fragmento de O Livro dos Espíritos consumido pela metade. Kardec guardou a parte da cinza que ele recebeu e a parte queimada de O Livro dos Espíritos. Para chorar, não é, minha gente? Para ficar olhando e chorando, não! E ele vai dizer por que não. Ele mesmo vai dizer por que não já já. Comentário de Allan Kardec. Examinado o caso, Revista Espírita, outubro de 1861. Sim, aos estudantes da doutrina espírita, nossa recomendação de estudar, junto com o Livro dos Espíritos e as obras básicas, a Revista Espírita. Tudo que não coube na obra básica, Kardec coloca na Revista Espírita. E mensalmente vai publicando lá, durante quase todos os anos da doutrina espírita, 58 em diante. Vamos lá, ele diz assim: examinando o caso, o Auto de Fé de Barcelona, sob o ponto de vista das suas consequências, diremos inicialmente não haver dúvidas de que nada poderia ter sido mais benéfico ao Espiritismo. Como assim, Kardec? Tocam fogo em 300 obras espíritas e nada podia ser mais benéfico? E ele diz, olha o que ele diz, olha a lógica do nosso codificador, olha a grandeza desse Espírito. Ele diz assim, a perseguição, toda a perseguição, sempre foi proveitosa à ideia. O que é que estão perseguindo aí? Porque aquela ideia que quiseram proscrever, eliminar. Olha o que ele diz, a perseguição sempre foi proveitosa à ideia que quiseram proscrever. Por quê? Por que isso acontece? Porque ela exalta a sua importância. Oxe, estão perseguindo, é? Por que estão perseguindo? O que é que tem aí para ser motivo de perseguirem? Então, quem não sabia o que era espiritismo, queria o que agora? Queria saber. Oxe, o que é isso que estão queimando aí? Por que estão queimando? Olha, quero ler, quero ver o que é. Exalta a importância. Chama a atenção. Olha, se o bispo está tocando fogo no espiritismo, é porque aquilo perturba o bispo. Porque se fosse uma coisa sem importância, ele não estava nem aí. Então é porque tinha importância. Quero saber. E mais. E torna essa coisa perseguida conhecida agora. Como foi o nome da coisa lá? Espiritismo.
Quero então saber o que é isso aí. Aí eu fico me perguntando, minhas irmãs, será que a queima desses livros há 164 anos atrás, não nos desperta a lermos um pouquinho mais de Espiritismo? Mas eu não estou falando de Espiritismo... Eu vou preparar as palavras, viu? Eu não estou falando de Espiritismo fácil. Desculpem a palavra, eu usei a palavra fácil porque eu não conseguia encontrar outra. Eu queria falar de Espiritismo raiz. Kardec, Leon Denis, Gabriel Delane. Esse Espiritismo. Porque enquanto a gente fica na borda do espiritualismo, lendo como se fora Espiritismo, a gente está deixando de ler isso, que é Kardec, que é a origem do Espiritismo, onde não tem dúvida o que é e o que não é. O Auto de Fé de Barcelona, em 2025, tem um pedagógico objetivo. É de nos lembrarmos de Kardec, de sua empreitada na busca de esclarecer o que é de fato o Espiritismo. Por que o Consolador tem essa face? O que não é Espiritismo? Porque espiritualismo tem desde que o mundo é mundo e que os seres se relacionam. Mas há uma categoria dentro do espiritualismo que é Espiritismo e que a gente precisa conhecer para não ficar com firula. Desculpa, eu precisava fazer um parênteses, vamos em frente. Diz Kardec, graças a esse zelo imprudente da igreja, todo mundo na Espanha vai ouvir falar de Espiritismo e quererá saber o que ele é. E é tudo quanto desejamos. É o que o Kardec queria. Então o Auto de Fé de Barcelona, impetrado pela Igreja Católica, nos foi muito útil. Mas como dissemos agora há pouco, deveria ser mais útil em 2025 aos espíritas modernos, se pode dizer assim. Porque não pode ser uma datazinha, desculpem a datazinha, para rememorarmos a queima de certos livros. E aí Kardec escreve isso que é extraordinário. Podem queimar-se livros, mas não se podem queimar ideias. Porque se atear fogo em toda a obra publicada de Espiritismo, no outro dia tem mais livro espírita publicando, viu? Por quê? Porque a origem não morre. Não dá para matar a origem do livro. Porque o livro não era do Kardec. Era dos espíritos. O livro não foi o Chico que fez. Eu lamento profundamente. Eu amo o Chico, mas não foi ele que fez. Ele dizia isso. Não é meu filho. É dos espíritos. Não é do Divaldo Franco. É dos espíritos. Ai, agora sem o Divaldo. Ai, agora sem o Chico. Os espíritos continuam aí. Acotovelam-se conosco. É que a gente está tão distraído com os coloridos do mundo. Ai, como é bonito, né? Que beleza. E o povo, o real, o objetivo real da vida está lá. Pedindo um olhar. Pedindo um aceno. Às vezes pede pão também. Mas o que quer, às vezes, é só o olhar. Ô, meu irmão, não tem hoje. Vai com Deus. E o meu coração diz para ele. E o meu coração vai com ele. Porque aqui, nesse momento agora, eu realmente não tenho o trocado que ele precisa. Mas o meu coração vai na direção dele. Meu irmão de fraternidade. Meu irmão de mundo. E assim eu sou espírita. Aliás, só assim eu sou espírita. Quando uma ideia é grande e generosa, ela encontra milhares de pulmões prestes a aspirá-las. Olha o tamanho desse. Olha aqui, olha para trás um pouquinho só. Olha para frente, né? Olha a quantidade de gente que está aqui um domingo à tarde. Podiam estar na praia, podiam estar em casa, podiam estar dormindo, mas estão aqui. Para quê? Para bater ponto? Não, porque a gente já sabe que não tem essa. Não tem essa de bater o ponto como a gente vai em outro canto para marcar presença. Não tem essa.
Não tem essa de marcar presença. Pode ter ido a 1000 sessões espíritas. Se a caridade não foi o mote da vida, não serviu de nada sermos espíritas. A gente sabe disso. Mesmo assim, a gente está aqui. Todo domingo a gente vem. Ora, ei, é bom estar aqui, viu? Tem que estar aqui sempre. Ora, pede, implora. Está tudo bem também. Façam o que quiserem. O Espiritismo já tem numerosas e profundas raízes na Espanha. As cinzas da fogueira vão fazê-la frutificar. Um certo capitão Lagier, comandante do vapor El Monarca, esteve naquele alto de fé. Viu muitas pessoas se acercarem da fogueira extinta e recolherem parte das cinzas, algumas folhas não inteiramente destruídas, com o objetivo de conservá-las como testemunho da violência clerical. Não pôde se conter o capitão e exclamou em voz alta, olha o que ele disse: eu vos trarei na próxima viagem de Marsella todos os livros que quiserem. Tem vozes inquietas, a pessoa vê uma injustiça e não consegue se calar. Não tem problema, tu quer esse livro aí, eu trago. E aí, olha o que diz o reformador de 1961, 100 anos depois. E dessa forma, muitos exemplares das obras de Kardec entraram na Espanha vendidos ou distribuídos gratuitamente pelo comandante e seus subordinados. Foi bom ou não foi o Alto de Barcelona para a gente? Foi bom demais. Foi bom demais. Kardec diz: entre as inúmeras comunicações que os espíritos ditaram a esse respeito, a gente vai citar apenas 2, que foram dadas espontaneamente na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. O Kardec não diz assim: espíritos, comentem aí esse negócio que aconteceu com a gente. Ei, Kardec não é um curiosinho. Ai, meu Deus, que os espíritos se comuniquem. Venham aqui, estou disponível. Não! Os espíritos batem a porta. 2 comunicações ele separa. Dolé, um antigo livreiro do século XVI, e São Domingos. Lá, 2 anos depois, o Kardec vai dizer: esses São Domingos aí, provavelmente é o São Domingos de Gusmão, que foi o fundador da Ordem Dominicana, um grande inquisitor do passado, viveu mais ou menos em 1300 e alguma coisa, 1200, 1300 daquela era. Então, algumas centenas de anos antes disso. Comunicações, Dolé. Olha o que ele fala na comunicação, minha gente. O Espiritismo tornou-se conhecido de todos, logo será julgado, e a parte mais bonita que eu achei foi, e posto em prática. É isso. É a nossa mensagem da tarde. Não é outra. É isso, Dolé, em 1861, vai dizer, todo mundo conhece. Logo vai ser julgado. Julgado por quem? Pelo coração do indivíduo. E logo que o coração do indivíduo o compreender, vai ser colocado em prática. Em qualquer lugar, de todas as formas. Dolé diz: quanto mais perseguições houver, tanto mais depressa essa sublime doutrina alcançará seu apogeu. Dolé diz assim: ficai certo, as fogueiras apagar-se-ão por si mesmas. E se os livros são lançados ao fogo, o pensamento imortal lhes sobrevive. É isso. São Domingos diz assim: era necessário que algo ferisse violentamente certos espíritos encarnados, a fim de que se decidissem a ocupar-se dessa grande doutrina que vai regenerar o mundo. Aí eu fiquei pensando, só os jornalistas que ele estava falando? Só da grande imprensa espanhola, que em grande maioria, por força da pressão da igreja, só publicou coisas sem sentido sobre o Alto de Fé de Barcelona. Um único dos jornais fez uma crítica séria sobre aquele momento inquisitório da igreja. E aí ele diz assim: era necessário ferir esses indivíduos que estão encarnados. Aí eu me pergunto se não era para ferir outros de 164 anos depois.
é sobre nós. Desculpa, nem estou pensando nos franceses, nem estou pensando respeitosamente nos espanhóis espíritas. Eu estou pensando nos espíritas pernambucanos. Dessa seara, e com todo respeito, nem para quem está na internet, também para quem está na internet, tá, claro, mas para esses que estão aqui, nesta casa, neste momento. Porque é necessário atear fogo na obra. Para nós, os espíritas. São Domingos diz, nós, olha o que ele diz, o Kardec não perguntou para ele isso, ele diz espontaneamente, nós que inspiramos o Auto de Fé de Barcelona, sabíamos perfeitamente que assim agindo, daríamos grande passo à frente. A queima do livro não é obra da destruição, apesar de ser destruição. Ela é obra do avanço, porque algumas vezes, para dar um passo para frente, é preciso dar um passo para trás. Esse trecho é extraordinário. A espanhola Amália Domingos Soler vai escrever um poema registrado no mesmo livro. Ela vai dizer assim: queimaram os livros? Sim. Deixaram-nos em farrapos. Não importa das suas cinzas quantas chamas vai brotar. O papel pode ser queimado, mas o que nele está escrito, gravado no infinito, deixou o cinzel do tempo. Olha que é isso. É para dizer para nós, nesses 164 anos depois, que aquilo que foi a queima física da obra precisa fazer arder de novo esse vigor espírita. Lembro-me da época de nossa juventude espírita. Como nós tínhamos amor pelo que fazíamos. A juventude espírita que acordava cedo, era a última a dormir, estava em todas as atividades da casa. Nós éramos treinados para fazer prece, amigos. Como assim treino? A dirigente dizia assim, vai lá fazer a prece, depois do horário da atividade. Como assim treino de prece? Vai lá e treina para fazer a prece. Por quê? Porque ela queria que nós, os espíritas jovens, fôssemos para aquelas posições de fazer a prece na tribuna. Então ela preparava a gente. Era a semana espírita da cidade onde nós trabalhávamos. Depois do terminar os trabalhos, ela ia preparar os jovens. Vamos lá, todo mundo ensaiar. A gente fazia fila e a gente amava, porque onde a gente ensaiava? Na tribuna. Como é? Todo mundo ia para casa e ela ficava com os jovens treinando a gente. A gente saía a altas horas do centro, felicíssimos, porque era uma oportunidade de ir para a tribuna. Imagina, jovem, atrevido, quer logo fazer palestra. Não, vai fazer só a prece. Mas a gente fazia com amor enorme à doutrina, ao trabalho, ao fato de ter contribuído, mesmo que minimamente. O papel pode ser queimado, mas o que nele está escrito fica gravado no infinito e deixa marcado o tempo. Livros foram destruídos, mas a sua essência permaneceu. A matéria foi queimada, mas as ideias continuaram vivas. Porque a doutrina imortalista permanece maior do que era antes do Auto de Fé de Barcelona. Muito maior. Corpos e coisas podem ser cruelmente destruídos, mas as asas do pensamento permanecem vigorosas. E aqui, nosso pedido aos espíritas, que se tornem pensadores espíritas. E aí, quando a gente fala disso, das asas do pensamento, a gente lembra do eminente José Herculano Pires, que em sua época grandiosa da doutrina, evocava que fôssemos pensadores espíritas. Pensar como espíritas. Continua Amália Domingos Soler. Ela diz: um ato de fé não basta
para destruir o imaterial. Há algo potencial que se sente, mas que não se vê. Não é? Está aí do seu lado uma multidão de seres espirituais, aguardando você abrir ou ligar as antenas para que eles digam para você o caminho. É que às vezes a gente pede ajuda, mas fica com as janelas e antenas desligadas. Aí os espíritos estão aqui, esperando para te dar o conselho. E você aqui, ai, que beleza, o mundo, olha aqui o povo. Distraídos. Nada se perdeu do grande ensinamento de Kardec, que o fogo não destruiu nem o amor, nem a esperança. Pode atear fogo no livro físico, porque a obra está em outro lugar. A obra está em outro lugar. Não importa, então, que os volumes tenham sido estilhaçados e que as suas cinzas impalpáveis tenham voado alto. Aquilo que não pode morrer resiste ao poder do fogo, e quem a destruir é louco e cego. Kardec, achei bonitinha essa parte, minha gente. É como se ela mandasse o recado para o codificador. Olha que bonitinho. Ela diz assim: Kardec, teus livros sagrados os reduziram a pó, mas suas cinzas eram o pão dos infelizes. Fizeste progredir muitos que queriam morrer, e eles passaram a ter esperança em Deus e no futuro. Glória a Kardec, glória a ti, acalmaste minha angústia, vi mundos de luzes brotarem das páginas de teus livros. Não é grandioso pensar nisso? Pensar assim? Que a obra que pega fogo pode ser a obra que está em mim já, porque sua verdade, que eu entendi, não precisa mais estar no livro, porque eu entendi a imortalidade da alma, eu entendi a bondade absoluta de Deus, eu entendi as razões dos porquês das leis de causa e efeito, eu entendi que há muitos mundos habitados, que esse é um deles tão pequeno, tão grandioso e tão pequeno ao mesmo tempo. Eu entendi sobre plantação e colheita. Eu entendi sobre amorosidade. Eu entendi que está nas minhas mãos o fazer melhor do dia de hoje e, sobretudo, para construir o dia de amanhã. E nesses 164 anos, reservei, antes das palavras finais de Kardec, uma mensagem de Bezerra de Menezes. Não tem espírito mais espírita que ele, né? Então, se não tem espírito mais espírita que Bezerra de Menezes, cabia então ler para vocês essa mensagem. Olha o que ele diz. Vê se faz sentido aos seus corações. Ele diz assim: meus filhos, que Jesus nos abençoe. Prosseguir intimoratos e intemeratos é um impositivo neste momento, sem medo e sem receio, sem detença. Edificar o reino de Deus nos corações sem violência é o dever que nos cabe, iniciando nas paisagens íntimas de cada um de nós. Não há tempo para ser malbaratado na ilusão, nem aplicado de maneira incorreta nas frivolidades humanas. Este é o momento de construir o bem, divulgando a bela doutrina para o mundo aturdido dos nossos dias. Jesus confia em nós e necessita-nos, porquanto aguarda que lhe sejamos suas cartas vivas, a fim de que o mundo leia em nossos atos sua mensagem de vida imortal.
Diante das enfermidades degenerativas que tanto afligem, agradecei as bênçãos do céu, que vos honram o ensejo de reparação. Enquanto vige a luz do esclarecimento e a oportunidade, agi no bem trabalhai, no bem vivei. Transformai a vossa vida num evangelho de feitos. Enquanto a ciência médica propõe uma bioética para seus avanços, nós vos propomos uma cristoética, a ética de Jesus em vossa conduta. Não temais, nunca estareis a sós no silêncio do testemunho. Na intimidade do quarto interior da oração, abri-vos e os céus preencher-vos-ão de melodias, de presenças de zéfiros, que ao vosso lado estarão sustentando-vos. Crede-me, Cristo vive e aguarda por vós. Avancemos na sua direção, filhos da alma. Envolvendo-vos em ternura, recebei o carinho paternal do servidor humílimo de sempre, Bezerra de Menezes. E para agradecidos encerrarmos nossos comentários desta tarde, o recado, além do de Bezerra, é de Kardec. Olha o que ele diz no encerramento do trecho, que está lá na Revista Espírita, 1861. 1861, novembro. Olha o que ele diz. Espíritas de todos os países. O que ele quer dizer? É para a gente também, viu? Por que ele pensou assim? Porque o Kardec sabia que o Espiritismo não era para a humanidade inteira. Não esqueçais esta data, 9 de outubro de 1861, que será marcada nos fastos do Espiritismo, nas datas importantes do Espiritismo. Que ela seja para vós um dia de festa e não de luto, porque é a garantia de vosso próximo triunfo. Allan Kardec chama-nos a todos os espíritas de todos os tempos e de todos os lugares para vivermos esse ardor do fogo que queima, não o livro, que arde o coração, me levando à direção daqueles que precisam do pedaço que eu posso entregá-los através da fraternidade cristã. Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. Salve Kardec, salve o Alto de Fé de Barcelona. Muita paz. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.